Boa tarde, meninos, tudo bem? Então, mais uma vez, nós estamos aqui na nossa aula, continuando o nosso conteúdo sobre bactérias, que nós começamos na semana passada. Semana não, meninos, terça-feira, lembro só da semana passada. Então, terça-feira, nós começamos falando sobre bactérias. E hoje nós vamos continuar. Só que eu deixei para vocês uma atividade que foi para vocês desenharem, né, uma célula bacteriana e destacar as principais partes da célula, né? Não esqueça, gente, uma célula bacteriana, ela é caracterizada porque o seu núcleo ele está disperso no citoplasma. As principais partes de uma célula é o citoplasma, a membrana plasmática e o núcleo. Essas são as três principais partes de uma célula. No caso da célula bacteriana, o núcleo ele não é bem destacado, ele está disperso no citoplasma. Não é que não tenha, ele tem, mas ele não é separado por membrana. As bactérias são chamadas de células procariontes, porque são células onde o núcleo está disperso. Então, não esqueçam disso, que é muito importante. E outra coisa importante também na célula bacteriana é que ela também tem parede celular, assim como as células vegetais. Eu pedi também para vocês pesquisarem sobre as doenças, né, que são causadas por bactérias. Então, são muitas, né, as doenças, e vocês colocaram muitas. Tem a tuberculose, nós temos a difteria, coqueluche, o tétano, nós temos a gonorreia, a sífilis, que são doenças infecções, né, chamadas agora, sexualmente transmissíveis. Tem também a tuberculose, eu já falei, gente, a tuberculose foi a primeira que eu falei. Então, são doenças que elas são causadas por algum tipo de bactérias. E interessante, não sei se vocês pesquisaram, é que o tratamento dessas doenças, elas são feitas à base de antibióticos. Então, são os antibióticos que vão ajudar a destruir essa enfermidade, e é muito importante que os antibióticos eles sejam dados, né, eles sejam consumidos no tempo certo que o médico falou. Porque uma coisa muito séria, meninos, é que se o cuidado, né, o tratamento não for feito adequadamente, aquela bactéria ela pode se fortalecer. Então, o antibiótico tem que ser tomado no horário certo. Se for 7 dias, tem que ser os 7 dias. Se você, por exemplo, 7 dias tomando antibiótico, eu não aguento, vou tomar 4 dias. Aí ficou melhorzinho um pouquinho. Mas muitas vezes a bactéria está ali se fortalecendo. E de um outro momento, quando a pessoa adoece, aquele mesmo problema, a bactéria já está tão forte que não pode mais tomar o mesmo antibiótico. Tem que tomar um antibiótico mais forte. Então, muito cuidado, né? Com relação ao antibiótico, tem que ter esse cuidado no tratamento, de não estar, fazendo tratamento no tempo certo, de não estar encerrando, né, o tratamento antes do prazo indicado pelo professor. Agora, professor não, o doutor, gente, o médico. Agora, gente, nós vamos falar sobre o metabolismo e a reprodução das bactérias. Bem, com relação ao metabolismo, que é como eles obtêm a energia necessária para as suas atividades, as bactérias elas podem ser aeróbias ou anaeróbias. Então, existem dois tipos de bactérias: aquelas que realizam o metabolismo com a presença de oxigênio e aquela que realiza o metabolismo sem a presença do oxigênio. As aeróbias são as bactérias que necessitam de oxigênio para obter energia. E as anaeróbias, então, não precisa de oxigênio para obtenção de energia. Vamos ver um pouco sobre as anaeróbias, que são as bactérias que adquirem, obtêm energia sem o oxigênio.
elas vão efetuar um processo chamado de fermentação. Então, o que acontece, gente? A bactéria, ela obtém a glicose e essa glicose ela é quebrada. Quando a glicose é quebrada, ela vai produzir o ácido lático. E esse ácido lático, ele, nesse processo de quebra da glicose e produção do ácido lático, ele vai liberar a energia que a bactéria precisa para sobreviver. Eu coloquei aqui, gente, esse exemplo aqui, eu coloquei esse iogurte natural, para mostrar para vocês como é feito o iogurte, né? O que acontece? A pessoa que vai produzir iogurte, geralmente ela usa o leite. E ao colocar o iogurte natural está cheio de bactérias boas, né? Lembra que eu falei que tem as bactérias patogênicas e as bactérias que são usadas na fabricação de alimentos? Essas bactérias que estão presentes no iogurte, né? Que são as bactérias láticas, né? Elas vão fazer o processo que nós chamamos de fermentação. E aí, com esse processo de fermentação, eles vão fermentar o leite, e ao fermentar o leite, vai produzir o que nós chamamos de iogurte, isso? Então, isso acontece através das bactérias lácteas, que são bactérias que vão efetuar essa fermentação. E aí vai acontecer a produção de energia. Ao mesmo tempo que há a fermentação, há a produção de energia para essas bactérias. E essa fermentação láctica, ela é uma forma de metabolismo, né? Um metabolismo realizado pela bactéria anaeróbia, bactéria que não precisa de oxigênio para a realização do seu metabolismo. E as bactérias aeróbias? As aeróbias já são o contrário, né, das anaeróbias. São aquelas que elas precisam de oxigênio para obtenção de energia. Como que vai acontecer, meninos? Bem, o indivíduo ele vai adquirir glicose e oxigênio e essas duas substâncias elas vão interagir e vão produzir o gás carbônico e a água e também a energia. Então, isso acontece, né, no metabolismo humano, não é isso? Nós, por exemplo, nós obtemos na nossa célula, né, para que a nossa célula venha realmente estar viva, a célula humana, ela precisa receber a glicose que vem dos alimentos e ela precisa também receber o oxigênio que vem do ar. Quando os dois se juntam, lá na célula acontece a respiração celular, que é o metabolismo da célula, e aí vai produzir o gás carbônico, a água e a energia. Lembra que eu já até falei isso para vocês, que a energia que nós precisamos é produzir através da respiração celular. E no nosso caso, nós só conseguimos fazer isso na presença do oxigênio. Na presença do oxigênio, as nossas células respiram, estão com energia vivas e se multiplicam. Aí eu coloquei como exemplo de célula bacteriana a célula que causa a tuberculose, que é a Microbacterium tuberculose. É uma bactéria que ela causa tuberculose, né? Então ela está instalada no pulmão e ela produz, né, sua energia usando oxigênio. E aí eu coloquei esse exemplo aí mostrando a multiplicação dessas células, no pulmão humano, né? Então, à medida que ela está ali atuando, ela vai se multiplicando e pode chegar a tomar todo o pulmão e assim levar o indivíduo à morte. Por isso que é importante, assim que se detecta a presença de bactéria,
a coisa mais importante que tem a fazer é o tratamento. O tratamento através de antibiótico, porque o antibiótico ainda é a única forma de tratar as doenças causadas por bactérias. Então, meninos, as bactérias que nós estudamos, né, todas as bactérias que nós estudamos há pouco, tanto as que vivem, né, no organismo, as que podem contribuir para a produção de alimento, como as que vivem no ambiente e fazem parte do processo de decomposição, são bactérias que obtêm o seu alimento através de substâncias presentes no meio onde vive. Então, aonde elas estão, daquele lugar, daquele ambiente, elas tiram os alimentos que elas precisam para produzir, né, para obter a sua energia. Mas existem as cianobactérias, que são bactérias que produzem o seu alimento por meio de fotossíntese. Lembra que eu já falei para vocês que a fotossíntese ela é realizada pelas plantas? Mas além das plantas, existem esses cianobactérias que são responsáveis também, né, pelo processo de fotossíntese. Coloquei essa imagem, né, mostrando, né, mais ou menos como que são essas bactérias que elas estão em colônias. E essas cianobactérias, elas obtêm a energia, obtêm seu alimento através da fotossíntese, onde ela usa, né, o gás carbônico, que esse gás carbônico vai produzir o gás oxigênio, né, através do processo de fotossíntese. Ok, meninos? Vamos ver rapidinho como acontece essa reprodução, como é que essas bactérias se multiplicam. Gente, a bactéria tem uma facilidade muito grande de se multiplicar. Se ela encontrar um ambiente favorável, em poucas horas, em um dia, ela consegue se multiplicar milhares de vezes. Veja abaixo. A multiplicação das bactérias, aliás, a reprodução das bactérias ou a multiplicação, ela ocorre de forma assexuada, isto é, sem a presença de um outro dos dois gametas. Uma só produz outra. Inicialmente, observem aí, o cromossomo bacteriano se duplica. Aqui nós temos uma célula bacteriana. Como que elas vão se reproduzir? De forma assexuada. E de que forma prática? Olha aqui. Primeiro, o cromossomo se duplica. Aqui, um cromossomo que tinha agora se tornou em 2. Depois, a membrana celular e a membrana plasmática crescem e desdobram-se para dentro da célula. Foi o que aconteceu aqui, olha. Para que haja a divisão. Depois, forma-se membrana celular e parede celular, separando a célula em 2 compartimentos, cada um contendo um cromossomo bacteriano igual ao outro, porque eles só fizeram dividir. Então, tanto o que tem em uma bactéria como o que tem na outra é igual. E, por fim, os 2 compartimentos se separam, originando cada uma célula bacteriana. Então, o que vocês observam? De uma célula surgiu 2. Agora, dessas 2 vai surgir 4. Das 4 surgem 8. Das 8, 16. E assim, meninas, a multiplicação entre as bactérias é muito grande e muito rápida. Mas é também simples, como eu mostrei para vocês nessa sequência. Ok? Aqui nós encerramos o conteúdo sobre bactérias. Qualquer dúvida, coloquem aí no grupo. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem e até a próxima semana. Um bom final de semana para vocês e que Deus abençoe.